Bem-vindas ao primeiro episódio do podcast A Voz do Poder Delas, um espaço criado para dar visibilidade a empreendedoras da nossa região. Hoje nós vamos conhecer uma mulher linda, maravilhosa, que construiu uma trajetória inspiradora no empreendedorismo e expandiu seus negócios. Ela não ficou pequenininha não, viu? É uma mulher que está crescendo dia após dia. E ela assumiu uma posição de liderança e continua mostrando que estar presente faz toda a diferença. Isabel Rocha, ela é proprietária do supermercado Gima e também presidente do Comitê de Mulheres da Sicredi. Fala um pouquinho da sua história pra gente, Isabel. Bem, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite a todas e a todos. A trajetória é longa, né? Mas é uma trajetória, eu creio, de sucesso, mas eu creio que em tudo isso Deus tem me sustentado e me ajudado. Eu tenho uma parceria muito forte com meu marido, maravilhoso. Meus filhos também, né? Acabam sendo uma parceria e agora meu filho está aí de volta conosco, então está dando essa força. Eu comecei empreendedorismo no ano 2000, na verdade, quando eu saí de uma agência da Fiat, que eu trabalhava já há um tempo, e resolvi, então, fazer meu próprio negócio, e eu me tornei corretora de seguros. E aí eu estou nessa caminhada aí de corretora de seguros há muito tempo. E graças a Deus também foi um período muito bom. Continuo ainda com alguns clientes, mas hoje um pouco mais reduzido, não dá mais para você ficar indo buscar novos clientes, mas eu dou aquele suporte aos clientes que eu já tenho, porque já existe uma carteira, né? Mas aí no ano de 2019, no finalzinho do ano, meu marido, ele trabalhava muitos anos já em mercado, né, numa rede de mercado do irmão dele, e nós decidimos então ter a nossa primeira unidade ali na Enseada. E nós começamos bem pequenininhos mesmo, bem pequenininhos, com muita dificuldade, no menos zero. Eu falo sempre que foi menos zero, porque nós não tínhamos recursos, nós tínhamos muita coragem, eu um pouco mais de coragem do que ele, mas nós tínhamos uma visão. E a nossa visão era servir aquele local, servir aquele bairro, e com o melhor que nós tínhamos. E nós começamos, então, a fazer isso. E aí, no ano de... Isso foi em 2019, né? Finalzinho de 2019, pegamos a pandemia, que foi algo surpreendente, né? Nós cremos... A pandemia, ela foi muito difícil para muitas pessoas, mas para alguns negócios ela foi muito boa, porque acabou nos tornando conhecido ali naquela região. E as pessoas, elas não podiam se locomover para o centro, elas não podiam fazer compras, não podiam sair de casa. Então nós começamos um trabalho de entregas ali no bairro ali da Enseada e nas Cigarras, e isso foi algo que deu visibilidade ao mercado. E aí nós crescemos, ficamos ali um tempo, depois nós abrimos uma unidade no Golfinho, no bairro do Golfinho, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Depois, em 2023, nós abrimos no bairro São Francisco. E aí, o ano passado, um pouquinho antes, final de 2024 para 2025, nós abrimos uma unidade também lá na Tabatinga, dentro de um condomínio. Então, nós estamos estabelecidos em 4 endereços, mas nós cremos que nesses 4 endereços nós estamos ali para servir a população, servimos com qualidade, com preço, com atendimento, servimos com empregos, né, porque nós procuramos pegar funcionários daquela região ali, e estamos ali favorecendo e tentando crescer e melhorar o ambiente desses bairros. Muito legal, Isabel, conhecer um pouco mais dessa história. Obrigada por estar aqui com a gente, mostrar, né, para mulheres que também têm um potencial muito grande, que é o poder delas, né? Elas têm poder de fala, principalmente aqui em São Sebastião. E antes de ser a Isabel, empresária, empreendedora, quem é a Isabel? Eu sou... essa parte é difícil, né? É difícil falar quem somos, mas eu sou a Isabel. A Isabel é uma menina que cresceu com muitas dificuldades, né? Eu sou irmã, tenho 4 irmãos dos mesmos pais, tenho mais 2 do meu pai e mais 2 da minha mãe. Então, mas com meus pais unidos, somos em 4 filhos, né? E nós crescemos com muitas dificuldades mesmo, assim, não chegamos a passar fome, mas muitas necessidades. E o meu pai morreu muito cedo, então nós precisamos correr atrás muito cedo de muitas coisas. Minha mãe foi muito forte, muito guerreira, então eu cresci nesse ambiente.
de muita luta, de muita guerra, de correr atrás. E eu acho que isso também que veio esse poder delas, né? Porque esse contexto acaba dando muita força, muita ousadia para irmos atrás dos nossos sonhos. E eu sou essa sonhadora, querendo ver um mundo melhor, querendo uma vida melhor, porque tinha uma vida muito difícil, muito complicada, então o meu sonho era ter uma vida melhor. Então eu me destaco assim mais como sonhadora. E ousada, né? Porque hoje a gente precisa ter muita ousadia para você conseguir qualquer coisa, você tem que ter muita ousadia, porque não é fácil. Isabel, você acha Verdade. que na caminhada que você chegou até o dia de hoje, você imaginou que com a voz que você tem no seu posicionamento diante da dificuldade, você imaginou estar aqui hoje? Não, jamais. Sendo empreendedora, Não. grande. Eu tinha sonhos, mas eu acho que os nossos sonhos eles são muito limitados, né? Mas né? é muito limitado, mas a partir do momento que você vai caminhando, Deus vai te dando estratégia, vai te movendo para alguns lugares, vai te mostrando algumas possibilidades e você vai buscando. E aí você vai, mas eu acredito que você imaginar onde você vai estar, eu acho que depois de muito conhecimento você consegue ainda projetar algumas coisas. Mas naquela fase, não, jamais imaginei. Toda a história, ela nasce de uma dificuldade, né? E para ser grande, a gente tem que começar pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno. Porque só monstro que nasce grande. Eita, pega a dica aí, É, gente. Nós não podemos Aham. desprezar os humildes começos, né? É verdade. Às vezes a gente, quando está começando, a gente, querendo ou não, tem uma certa vergonha, medo, uma série de coisas que vem ali naquele começo, porque você já olha para pessoas maiores. Sim. Mas você precisa entender que quando você está começando, é pequenininho mesmo. O bebê nasce pequeno, né? É. Não. Isabel, conta pra gente qual foi o primeiro grande desafio que você superou. O primeiro grande desafio, eu acredito que foi... Nossa, o primeiro grande desafio eu acho que foi romper a mente do meu marido. Opa! Coisa boa. O meu marido, ele é uma bênção, é um homem maravilhoso, um homem de Deus mesmo. Muito inteligente, muito capaz, mas ele tinha muitos preconceitos, ele tinha muitas travas. Então, eu acho que meu primeiro desafio e grande foi mostrar para ele que ele podia. E hoje, graças a Deus... E o ditado já diz, né? Atrás de um homem sempre existe uma grande É, mulher, né? de mulher, E é bem com isso. certeza. Eu acho que o Verdade. desafio maior foi esse. Tá. Que Isabel, diante de todos esses desafios, em algum momento você pensou em desistir? Não, Não, nunca, nunca. nunca. Não passou nem- por nenhum momento assim que você teve essa trava e que você falou assim, não, eu preciso encontrar um motivo para continuar. Não, Não? não tive. Na Uau! verdade, não tive porque eu não... Os desafios, na verdade, eles me impulsionam. Tem pessoas que o desafio trava, mas... De novo, né, Má? Ó, Pega ó. isso aí. É. Mas, no meu caso, é diferente. Os desafios me impulsionam. Então, cada desafio novo, eu tenho mais garra, mais força, mais vontade de ir ver É acontecer. isso aí. E eu conto com algo super que não tem como. Eu tenho muita certeza, muita convicção de que Deus está comigo, Ele que me dá as estratégias. E se Ele colocou um dia no meu coração, aquilo ali vai acontecer. Eu não sei ainda a forma, nem o momento que eu vou chegar, mas vai estar lá. Que lindo. Porque É Ele isso aí. está à Lindo, frente. lindo. Então, não tive poucos desafios. Eu tenho desafios todos os dias. Sim. E agora ainda mais, né? Com a empresa, cada dia mais. Quando eu trabalhava mais na corretagem de seguros, eu tinha um escritório com 2 funcionários. Era uma realidade. Hoje nós temos 55 funcionários. Então é outra realidade, são mais desafios. Mas eu creio que os desafios estão aí para ser vencidos e a gente precisa pedir sabedoria e ir. E se pensar em que você realizava sonhos, de repente, de uma família, né? Com a parte das vendas. Desbloquear seu iPhone. Porém, hoje você tem várias famílias, como você disse, você tem uma equipe, né? Sim. Você lidera uma equipe muito grande. E agora você lidera sonhos de outras pessoas de uma quantidade muito maior, se a gente for Sim. pensar, né? Espelham nela também, né? Exatamente.
Eu vejo assim que no início nós estávamos realmente lutando pelo nosso sustento, né? Sim. E hoje existe uma cadeia gigantesca por trás disso, porque são 50 famílias diretas, mas aí você tem um prestador de serviço, você tem um pintor, você tem um pedreiro, você tem um mecânico, você tem, enfim, uma série de profissionais que estão ali, acabam ficando ligados. Aí você tem fornecedores, você tem vendedores, né, dessas empresas. Então você tem realmente uma gama de pessoas que estão ali também lutando junto conosco, né? E colocar sonhos, principalmente na vida dos nossos funcionários, né? A gente sempre fala, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, e nós colocamos sonhos na vida dos nossos funcionários, porque Olha! quando nós temos sonhos, nós somos capazes de conquistar, Que né? De lindo, correr gente. atrás e tal. O sonho é vida, né? O sonho é É, vida. É. Se você não tem sonho, não tem nem motivo para acordar, né? E a gente, mulher, é mais emoção, né, nessa parte. Então, realmente, a gente tem que sentar, colocar na ponta do lápis, ver se pode ou não, para não se frustrar lá na frente. E é muito interessante porque quando a gente pensa em que ela tem esse olhar, ela tem gestão emocional. Exatamente. Porque a gente decidir pela emoção faz com que a gente tome, às vezes, decisões que não são tão favoráveis no momento. Lembrando né? que a gente faz isso o tempo todo, É, né? todo. O tempo E assim, todo. quando o negócio Decidimos por começa a emoção. crescer, a liderança ela também cresce junto, né? Sim. Então você dando essa gestão emocional, empreendedora, gestão familiar, né? O que você aprendeu sobre liderar pessoas, assim, dentro dessa questão de olhar para o ser humano nessa liderança? Eu aprendi que nós precisamos ouvir, compreender, né? As pessoas são diferentes, elas não são iguais. Eu sempre fui muito acelerada, eu sempre fui muito assim, dinâmica, acelerada, quero fazer tudo. E nós vamos Acho que é deparar da com mulher, pessoas. Nós vamos deparar com pessoas que elas não são assim. Tá. E nós temos que respeitar o limite delas, Tempo, né? o tempo delas. É. E quando você tem muitos funcionários, cada um é de um jeito, né? Cada funcionário é um ser humano diferente. Então, nós precisamos ouvir ele, nós precisamos compreender qual a situação, qual a fase, e nós precisamos impulsionar, mas nós não podemos obrigar, né? Então, nós vamos motivar, nós vamos conversar, nós vamos impulsionar, mas ele nunca vai ser aquele padrão que nós queremos, né? Porque nós normalmente queremos alguém como nós. Sim. Porque para nós estamos corretíssimos e tá tudo certo. Isso, é. Mas na realidade, cada um tem o seu papel na empresa, né? Então sempre vai ter aquele funcionário que ele é mais tranquilo, que ele é mais calmo, mas ele vai atender melhor o cliente, porque ele tem mais paciência com o cliente. E vai ter aquele que é mais acelerado, mas ele vai resolver uma coisa mais rápido. Então ele vai ser melhor em alguma. Então você precisa começar a entendê-los para colocar cada um no seu devido lugar, para que as coisas possam funcionar como uma engrenagem mesmo, né? E então eu acho que ouvir e compreender cada ser humano, e entender que cada um é diferente um do outro, né? Nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo é igual a você, nem todo mundo. Não é. E a gente Então, aprende a desacelerar também, né? Com eles. E um complementa o Aprende. outro, né? Sempre um vai complementar o outro. Sim. Algo que você não é muito boa, de repente eu sou e eu vou complementar esse trabalho. Algo que você não é tão legal assim, mas eu posso complementar. E você também tem algo para estar somando na minha vida. Então, eu acho que esse ouvir é o principal. Entender toda a relação, a situação ali do que está acontecendo. Muito bacana. Muito bem. Pode ir? A Rô tem uma pergunta aqui, porque você forma equipes, né, Rô? Dentro do olhar de equipes, a Rô traz essa pergunta para nós, que fica aqui dentro, e a gente fica nesse processo de querer saber, né? Como você forma equipes fortes? Equipes fortes. É difícil, hein? Mas Você tem lá. temos. Acredito que com 4 empresas Com você tem. certeza Sim. temos. Se não tivéssemos, estaríamos falidos. Não fazemos nada sozinhos, não tem Sim, como, né? Sim. Mas assim, nós nunca contratamos ninguém pronto. Primeiro porque nós, no início, não tínhamos condições mesmo, nenhuma, zero. E depois nós entendemos que muitas vezes as pessoas que já vêm prontas, elas já vêm com alguns vícios que para nós talvez não seja o nosso, né, o que nós queremos ali como empresa. Uhum. Então nós começamos da base mesmo.
Nós contratamos um funcionário e vamos treinando eles até eles chegarem àquele local onde a gente precisa, ótimo. onde se torna um líder. Nós temos hoje as nossas líderes, elas são todas mulheres. Ah! Você acredita? E Parabéns. não foi por falta de eu tentar um homem, gente. Eu juro que eu tentei Você um homem. tentou. Juro. Mas Mas também não eu deu. acredito que há um espelhamento, há uma Sim. conexão. Eu acho que há uma facilidade na própria troca. Pode ser. É. Mas assim, nós tentamos muito homens, mas não deu. Mulher Não rolou. é diferente, né? Mulher, todas as nossas gerentes são mulheres. Homens, nos perdoem. Nos perdoem. É. Mas nós temos uma mentalidade ali mais aguçada. Mais né? detalhista, né? Mais preocupada, mais cuidadosa. Sim. E até para lidar com o funcionário, né? A mulher, ela tem mais, consegue lidar melhor, né? E então nós contratamos os nossos funcionários, nós treinamos esses funcionários e eles vão ali aprendendo conosco da nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, como que nós queremos que ele atenda ao cliente, como que ele trabalha ali na empresa, e aí essa pessoa acaba se tornando líder. Então nós temos vários líderes hoje, mas todos foram treinados em casa mesmo. Então nós estamos formando de fato essa equipe. Nós não contratamos nenhuma equipe extraordinária, pronta, né? E isso Mas nós estamos aprendendo, hein, já faz gente? uma diferença enorme, porque você Já. acredita no ser humano, você acredita na capacidade que ele tem, você tá olhando o futuro e entendendo que ela tem potencial Sim. e que só precisa ser desenvolvido. Nós temos funcionários que começou o primeiro emprego, né? Olha! E está conosco até hoje. E nós temos também funcionários já aposentados. Nós temos funcionários de 55, Olha! 62, 60 anos, que são extraordinários, que, nossa, tem muito ensinamento para nos passar e consegue desenvolver um trabalho que muitas vezes o jovem não consegue. O jovem tem muita força, né? O jovem tem virilidade, mas o mais velho, ele tem mais experiência, ele tem mais sabedoria, né, para lidar em algumas situações. Então, as empresas são bem mistas. Não é uma empresa nem só de mulher, nem só de homem, nem só de jovens, nem só de pessoas mais velhas. É uma empresa bem mista mesmo. Isabel, Posso? pode. Só para pegar o gancho aqui que ela falou que Pode, são pode todas sim. líderes, né? As Lá mulheres. as mulheres não tem homem líder. Não, só mulheres. Só mulheres. Por enquanto, só. E conta pra gente uma coisa, Isabel. Qual foi o momento que você achou que devia colocar só mulher para liderar? Não achei, aconteceu. Não, foi eu acontecendo? tentei colocar um homem. Eu me lembro na unidade do Golfinho que eu estava até treinando um jovem, porque eu acreditei demais na capacidade dele e acredito. Eu acho que talvez ele não acredite, mas eu tentei colocar ele, tentei, mas acabou não dando certo. Eu tenho hoje na área de recursos humanos um rapaz que nós desenvolvemos ele para estar ali, então nessa área ele é um líder ali, mas as gerentes da loja são mulheres mesmo. Mas não foi algo pensado, foi algo que foi acontecendo. E dentro disso, o que você acredita que ainda precisamos para construir, fortalecer essas mulheres? Porque tem mulher que não acredita, né? Nela mesmo. Nela mesmo. Eu acho que a mulher ela precisa sonhar primeiro. O primeiro passo é sonhar. E ela entender que dificuldades vão acontecer, mas não é para ela parar. É para pular. Aquilo ali são obstáculos, né? Mas os obstáculos não foram feitos para nos barrar. Sim. Pelo contrário, nós vamos chutar, Perfeito. derrubar e seguir em frente. Se a gente não chuta balde, por que não vai chutar o Exatamente. obstáculo, né? Vai ter Isabel, todos os dias, né? Pegando o seu gancho aí de incentivar, né, a sua equipe de trabalho que hoje está fortalecida, você foi para as redes sociais. Sim, fui. Foi, né? Conta pra Ai, meu gente Deus. como foi essa... Uma vergonha. E sair de lá Uma e vergonha trazer a bonita. mesma coisa, né? Uma O que vergonha você faz lá, você bonita. trazer para as redes sociais, né? Na realidade, assim, nós tínhamos um carro, na época da enseada, nós tínhamos um carro que falava das promoções no bairro. Sim. E nós pagávamos esse carro, né? Só que, assim, às vezes era difícil, porque eu falava assim, gente, mas por que as pessoas não vêm, né? Nós estávamos começando. E aí eu lembro que eu cheguei no pós-Réveillon, e tinha muita coisa na feirinha, muita coisa, e aquele alface verdinho, lindo. Eu falei assim, mas por que as pessoas não vêm comprar? Porque a gente, de fato, pegou o valor que nós gastávamos com esse carro, nós investimos na feirinha. Então, nós fizemos assim,
tudo que nós gastamos com esse carro, nós vamos comprar alface, couve, e vamos vender pelo mesmo custo. Nós vamos, não vamos ter nenhum Lucro. tipo de lucro com esse, porque nós já temos um custo com esse carro. Vamos cancelar o carro e colocamos, então, essas verduras para o pessoal pegar, assim, preço de custo. Tá. E aí, mas ninguém vinha, ninguém comprava. Eu falei, meu Deus, não é possível, eles devem estar achando que é coisa feia, podre, ruim. Vou fazer um vídeo para todo mundo ver. A promoção do resto do resto. Do resto, só pode. Aí eu peguei meu celular e falei assim, não aceito, vou fazer um vídeo. E aí eu fiz um vídeo e falando, né, gente, vem aqui, aproveita o alface, e mostrava o alface, olha só essa qualidade, bonito, e vocês não estão comprando. Eu lembro que era 99 centavos na época. Nossa. Meu Deus. Era o preço que a gente pagava. Uhum. E eu falei assim, não, mas você precisa vir. E fui fazendo esse vídeo. Aí toda semana, na quarta-feira, a gente colocou a quarta-feira da feirinha, e toda semana eu fazia um vídeo para mostrar que não eram coisas ruins, que não eram coisas podres, que não eram coisas feias, né? A minha filha hoje, ela fala assim, ai mãe, que vídeos horríveis. Eu falei assim, não tem problema, era só para eles entenderem. A beleza era só das verduras. Era só das verduras. No momento. Mas eu tinha que pôr a minha cara, por quê? Porque eles tinham que entender que era eu, né? Eu não estava contratando ninguém, porque se eu estava já tirando um custo para poder proporcionar aquilo ali, um preço baixo, se eu contratasse alguém, não fazia sentido. Eu falei, eu tenho que colocar eu, para que eles vejam que sou eu mesma. Perfeito. Estrategista de negócio. Com exatamente. certeza. Para que eles entendam que eu não estou tendo lucro nisso, mas eu quero que eles comprem isso, né? E aí começou toda quarta-feira, aí comecei a fazer alguns sorteios também, e para poder engajar um pouco mais. E apesar de eu não saber fazer nada de rede social, eu só faço os vídeos e coloco lá, eu sou bem ruim nisso. Mas assim, eu faço. Mas está indo bem. Mas estou fazendo. Está indo bem. Sim. E quantas pessoas começaram a vir pelo seu vídeo? Menina, começaram a vir muita gente. Começou a vir muita gente. E aí, Porque aí veio o prazer, né? Tá acontecendo. E aí acabava, né? Aham. E aí falava, ai meu Deus, agora tem que correr atrás, comprar mais. Mas assim, um dia, meu marido, ele entrou em depressão quando a gente montou o primeiro mercado. Porque ele ficou muito, muito triste com a realidade daquele mercado. Ele saiu de um mercado que era todo estruturado, né? Que era do irmão dele. E ele caiu ali, nós não tínhamos nem computador, não tínhamos calculadora. Aliás, nós fazíamos tudo com uma calculadora, mas nós não tínhamos computadores e tal. E era um mercado, de fato, muito feio. Lá era mais um bar do que um mercado. Ele tinha um nome de mercado, mas ele era mais um bar. Então a estrutura era feia, era tudo muito feio, não tinha estrutura nenhuma. Enfim, tínhamos nós lá. E aí, um dia eu falei pra ele naquela depressão e tal, eu falei assim, eu vejo filas nesse mercado. Eu via pelos olhos da fé, né, gente? Amém, Pelo igreja. Deus, que lindo. Eu falei assim, eu vejo Lindo. filas nesse mercado. Ele falou assim, como que aqui não tem nem gente? Porque a Enseada, ela é estranha, né? Não tem gente na rua. Não tem. Aí, de repente, desce todo mundo, né, de uma vez só. E aí, eu falo assim, não, mas eu sei que não tem, mas eu vejo filas nesse mercado. Eu sei que Deus vai fazer isso e tal. Olha isso. E aí, quando começou a vir gente, começou a fazer fila. Aí eu falei pra ele assim, tá vendo? Eu disse pra você que eu via fila nesse mercado. E aí foi assim, aí estamos seguindo, né? Todo dia é um dia após o outro. Eu creio que Deus tem nos honrado. Nós temos feito, eu acredito que pela graça de Deus nós temos feito um bom trabalho. Nós tentamos todos os dias, nós oramos todos os dias. Eu sou daquelas de chegar no mercado orando já. E quando, às vezes, eu compro muita coisa de um item, né? Que eu acredito naquilo lá vai vender. E aí eu coloco. E aí eu falo assim, aí eu já entro orando, né? Colocando a mão, falo, Deus, em nome de Jesus, seu pai, vender isso. Porque o senhor sabe, né? Meu marido vai me matar se não vender isso. E aí, mas Deus, ele é fiel e ele faz todas as coisas, né? Nós estamos ali meramente... Sendo usadas. Sendo usados, com certeza. Porque é ele que faz. É verdade. Que linda. Que linda a gente saber, assim, que existem mulheres que se posicionam dentro da empresa e fora delas também, Sim. né? Fala pra mim, você acha que você indo pra rede social tá fortalecendo sua empresa, sua marca, você? Eu acho que sim. Está. Eu acredito que sim. Sabe que o nome... Você sabe o que significa Gima? Não, eu sempre tive essa curiosidade. Queremos Boa, saber. boa. Boa. É Queremos aquela saber. que não sabe, mas tem vergonha de perguntar. Exatamente. É desse jeito. Então, Gima, foi um nome de Deus mesmo. Na realidade, assim, o meu marido, a família dele tem, o irmão dele tem o mercado Rocha, e o meu marido é Augusto Lima Rocha. Aí eu falei assim, a gente poderia colocar Lima, né?
Mas aí Lima, eu falei, ai, mas eu não gosto desse nome Lima, eu nem tenho Lima no meu nome, né? E aí eu falei, ah, não, Lima não, que Lima ninguém tem esse nome, não quero Lima. E aí eu falei, se nós colocarmos Gima. Aí eu falei, Gima, por que Gima? Eu falei, porque vai ficar Guilherme, meu filho, Isabel, que sou eu, Mariana, minha filha, e Augusto. Aí ficou Gima. Olha. Aí ficou Guilherme, Mariana, Guilherme, Isabel, Que Mariana e lindo, Augusto. gente. Ainda bem que eu não cometi o mico de perguntar como ela escolheu fazer parte desta franquia. Não é Olha a mentalidade. Porque Não. a gente vê, né? Sim. E que Deus Não tenha é me- ainda uma que franquia. Deus tenha ainda. dado essa visão aqui É. de que isso vai crescer de um ponto assim, de que vai virar uma franquia e você de repente vai ter outras mulheres que podem ter essa sua franquia. Amém. Sim. Se for sim. algo de Deus, vai ser, né? Aham. Eu achava que era uma franquia. Não é, Márcia? Porque Sim. assim, a gente anda pelo São Francisco, vai e volta, e vários supermercados já surgiram ali no mesmo lugar. E nenhum permaneceu por muito tempo, mas o Gima... Vai E vou permanecer. falar também pela minha região, que é lá Sim. o Canto do Mar e Canto do Enseada. A maioria das pessoas falavam ali, tudo que põe naquele lugar não vai pra frente. Nós ouvimos isso também no começo. Bastante. Muito, Até muito. chegar o Gima. Até chegar o Gima. Até chegar o Gima. Mas quando Deus abre uma porta, só ele pra fechar, né? E ainda fiz o logo rosa, né? Verdade, o verde. Foi profético. É verde ou é azul aquele tom? É um tom É verde? um... como é que fala o nome? Azul... Não, azul... Tiffany. Azul Tiffany. Que chique. E um verde perereca. É tudo coisa minha. Isabel, já fala seu arroba aí pra todo mundo começar a seguir o supermercado Gima, gente. É. É @Gima Mercados. @Gima Mercados. Só isso. Do Instagram. Vai lá que você isso, já né? vai, você Sim. vai abrir o Instagram, já vai aparecer a foto dela, você vai Já saber vai quem é aparecer ela. minha Já cara. vai lá aparecer. no Gima. E isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente entende que a conexão, ela não é com o produto, ela é com a pessoa Com a que pessoa. representa Com o ser aquele humano, produto, né? é com o ser humano. Pessoas compram de pessoas, né? Só uma curiosidade, Isabel, você acha que vai alguém lá no mercado só pra ver quem é você? Já foi. Já foi várias vezes. Nós temos também grupos de WhatsApp, né? E aí Fala nos um grupos pouquinho do grupo. Ah, Pega o aí, grupo. gente, estratégia. os Estrategista. grupos de WhatsApp, na verdade, assim, no comecinho lá na Enseada, eu ficava no caixa. Meu marido fazia todas as outras coisas, que começou só nós dois, né? Então, ele fazia todas as outras coisas que eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. Eu nem ia a mercados. Gente, eu era uma dona de casa que nem ia a mercado. Começou nua e crua. Comecei nu e cru. Eu não sabia nem que mercado era dividido por departamentos, tal. Era terrível. Eu não sabia que existiam tantas marcas de produtos, né? Tantas marcas de arroz, tantas marcas de sabão em pó. Não Isso é sabia. verdade, né? Olhando pra Deus. isso agora, São Abriu? muitas marcas. abriu um leque, porque olha, Aham, muita Existem informação. muitas marcas de bebida, enfim. E aí, eu comecei, né, lá no mercado com meu marido. Então, eu ficava no caixa. E aí, no caixa, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou começar a pegar o número, eu anotava num caderno, vou começar a pegar o número do pessoal do bairro, né? E aí, eu comecei a pegar o número do pessoal do bairro, colocar numa caderneta, o telefone, e se essa pessoa aceitava ou não. a mulher já uma movimentando os mensagem. leads. É, Você viu, né? uma mensagem, porque lá tinha muitos turistas, nós pegamos bem na época, né, da temporada, que dezembro, e tinha muito turista, então eu não sabia quem era do bairro, quem não era do bairro, se ia voltar depois ou não, e eu queria saber, né. E aí eu comecei a pegar e eu montei uma lista de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, para poder estar mandando ofertas para essas pessoas. E aí, né, nesses grupos de WhatsApp, eu também mandava os vídeos, né, que eu fazia pro Instagram, eu mandava lá para eles, para o pessoal ali do bairro ver. Aí eu fiz um grupo da Enseada, fiz um grupo das cigarras, porque tinha alguns clientes que a gente atendia lá. Mas aí começou a crescer, né, essa lista, e algumas pessoas, até para pessoas de fora, porque como muita gente vai para lá temporada, então acho que o pessoal da família, quando você vier, tem um mercadinho aqui, tem um mercado aqui, tem um mercado aqui. E aí alguns turistas chegavam lá e falavam assim, eu queria saber quem que é a moça que faz a propaganda. Eu achei que era contratado. Falei, não, sou eu mesmo. Porque de fato eles achavam que era alguém contratado. E às vezes até lá na loja, quando eu estava na loja, eu estava fazendo vídeo, e aí o cliente estava no caixa, falou assim, nossa, eu achei que você contratava alguém para fazer, é você mesma? Eu falei, eu mesmo que estou fazendo. Eita, garota Então, propaganda. aí ficou eu fazendo. Então a gente tá seguindo assim por enquanto, E né? essa- Vamos ter que profissionalizar esse negócio. E essa ideia foi sua.
Foi. Você que quis ir lá colocar as caras e vou Na fazer verdade foi uma vídeo. necessidade, né? E a gente acaba indo muito pela necessidade, né? Mulher é assim, né? Tem necessidade, ela verdade. vai, não quer nem saber o que vão falar. Qual né? foi o primeiro mercado Da Enseada. da Enseada? Aí depois o Golfinho, aí o bairro e depois lá na Tabatinga. Ô, Isabel, muitas pessoas têm vergonha, sabe, de gravar vídeos. Isso é natural. Cada ser ele tem uma desenvoltura para alguma coisa, né? Verdade. Mas o que você diria para essas mulheres, de repente, que precisam virar essa chavinha e falar assim, vou dar a cara a tapa, vou realmente fazer, porque eu preciso ver acontecer. Tem que ir. Não dá nem Só pra vai. ensaiar, gente. Você sabe que eu não ensaio, né? Nenhum. E às vezes eu erro até no vídeo, é muito engraçado. Às vezes, no comecinho, eu esqueci até o nome das verdurinhas lá, né? Eu falei, ai meu Deus, isso aqui, o que é isso aqui? Minhas meninas, como que é o nome disso? E eu sempre falo, verdinhos. Mas, na realidade, assim, nós, mulheres, nós buscamos muita aprovação, né? Principalmente de outras mulheres. Sim. E às vezes o que mais impede a mulher é as mulheres com quem ela convive. Ela não tá muito preocupada com as mulheres que ela não conhece. Ela está preocupada com as mulheres que ela convive, com a família. Né? Mas se nós temos um objetivo e um alvo e nós temos sonhos, não dá para nós nos preocuparmos com essas pessoas. Eu não estou falando que não dá para você se preocupar com o bem-estar dessas pessoas, não. Mas como que elas vão falar a respeito do seu vídeo, ou de que o seu cabelo não tá legal, ou de que sua maquiagem não tá boa, ou de que, sei lá, da sua fala. Porque se você se preocupar com isso, você não vai. Gera um bloqueio. Vai bloquear, não vai ter jeito. Então, de repente, você vai ser uma pessoa que vai precisar ensaiar, e tá tudo bem. Por isso, o meu marido é uma pessoa que ele precisa ensaiar tudo, ele nem fala, porque se ele for falar, ele vai ter que ensaiar. Eu já sou mais assim, vou pegar aqui, tá bom, vou fazer agora, e faço. Mas, não sai perfeito, mas antes ser feito do que ser perfeito. Exatamente. Porque se você não fizer também, não vai valer nada. Hoje, nas redes sociais, as pessoas procuram pessoas reais, Sim. o verdadeiro, porque é tudo muito ensaiado, né? Vamos supor, alguém chega lá no mercado e o que você passa na sua rede social talvez não seja nada que tá lá no mercado. Por isso que as pessoas vão lá para saber se realmente é você, porque você é a sua marca. Quem é a dona do supermercado Gima? Ela, aquela loira lá, pode não saber o nome dela, mas vai saber aquela que aparece na rede social divulgando o trabalho dela. Então você realmente é a sua marca como posicionamento de mulher. E hoje tá muito tudo muito maquiado, né? Tudo muito maquiado. Tudo muito superficial, tudo maquiado. Você não sabe mais direito quem são as pessoas. Eu sou essa aqui, né? E eu me lembro que eu já fui em um mercado, em uma rede, em um local, em uma cidade, porque eu via nas redes sociais esse mercado. E quando eu cheguei lá, eu me decepcionei, porque não era nada daquilo. Eu falei, meu Deus, mas cadê? Né? Era muita maquiagem nos vídeos, né? Então eu acho que quanto mais nós nos aproximarmos da realidade, quanto mais nós pudermos estar vivendo aquilo ali de fato, tudo que é verdadeiro não passa, eu acho que é isso. O que é maquiado sempre vai passar, né? Mas o que é verdadeiro não passa. Né? Você sabe que me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga um dia desses? A gente estava comentando, falando das nossas postagens no Instagram, que antes alguém passava por você na rua e falava, nossa, como você tá linda, e você elogiava, e você, o elogio, né, você ficava bem, aquilo te dava uma dose, né, de endorfina, assim, você ficava bem o dia inteiro. Hoje você posta uma foto, um vídeo no Instagram, sei lá, em qualquer que seja a rede social, e 20 pessoas curtiram, comentaram, e é pouco para você falar, nossa, só 20, mas eu tenho não sei quantos seguidores, só 20, né? E a gente estava falando sobre isso, e é interessantíssimo como a maioria das pessoas hoje levam isso em consideração, né? E sofrem, né? Eu sou bem ruim em rede social, de verdade mesmo. Eu também, eu sou péssima, ruim. Eu sou boa no WhatsApp. Não, e o WhatsApp, eu sou ruim em todas essas partes. Não, eu sou boa no WhatsApp. Mas assim, eu uso como uma ferramenta de trabalho mesmo. Eu tenho uma rede social particular, mas eu não observo se curtiram ou se não curtiram, eu não observo quantos seguidores tem, eu não sei. Se perguntar pra mim hoje, quantos seguidores tem o Gima? Eu não sei. Porque eu só faço. E por isso que eu falei, né? Acho que eu tenho que profissionalizar esse negócio. Que tá muito caseiro, né? Mas, de fato, assim, não é uma preocupação.
uso como uma informação para chegar aos clientes mesmo. Tá certo. Eu uso como algo que vai beneficiar o cliente. Então, assim, quando eu posto um vídeo de uma feirinha, é porque eu quero realmente que aquela dona de casa que tá lá rolando a telinha lá do Instagram ou do Facebook e tal, que ela possa ver aquilo ali como uma possibilidade dela comprar. Nossa, lá tá bom preço, lá tem qualidade, e é isso que eu quero, né? Eu não tô muito preocupada com... A minha filha às vezes fala assim, mãe, só você tem Facebook, ninguém tem Facebook. Eu falei, todas as pessoas. A geração dela é diferente, né? Ela é novinha. Eu falo assim, Mariana, mas eu preciso postar para os meus clientes, eles precisam saber como que está a qualidade dos produtos, os preços. Então, de fato, nós usamos para isso, né? Não é algo para aparecer, para ser maior que todo mundo, não, é para estar dando informação para aquelas pessoas que estão ali. Nós promovemos alguns sorteios também, para que as pessoas fiquem próximas também da gente, né? Nós gostamos desse clima família, as pessoas vão lá, conversam sobre o filho que viajou, sobre a esposa, sobre o trabalho, sobre, enfim, as dificuldades. Legal. E é gostoso, acaba sendo uma família, né? E é muito bom. Uma Por amizade. causa das redes sociais, criou esse afastamento, né, entre as pessoas. Então, hoje, o posicionamento de alguém que é empresária e está nessa posição de uma pessoa simples, faz conectar mesmo as pessoas mais simples e mais humildes, que talvez nem tenha rede social, nem te veja lá. Sim, é verdade. Mas que você é a mesma pessoa, tanto nas redes sociais, tanto no mercado. Eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. O seu posicionamento, é óbvio que outras mulheres se espelham em você. Você pretende expandir nas redes sociais, tendo esse posicionamento como empresárias, para outras mulheres crescer e fortalecer? Não, nunca pensei nisso. Mas pode ser algo a se pensar, né? Sim, com certeza. Não sei. Se for algo que for para beneficiar outras mulheres, farei, com certeza. Mas até o momento eu nunca pensei. É para se pensar. Sim. Pensaremos. Sim. E é muito interessante porque a maneira com que a Rô trouxe essa questão da validação e a necessidade dessa validação, você não faz validação, você coloca termômetro no sentido assim, de que qual é o fruto que eu tô colhendo disso dentro do meu mercado, da minha venda, e não de uma questão de imagem em si. Aplausos. Você não tá buscando aplausos, aceitação das pessoas, você tá buscando resultado. Sim. E esse resultado precisa estar nas nossas vidas. Precisa. Então hoje pode ser, né, que tem mulheres empreendedoras que estejam buscando essa validação e de repente a validação não tá no lugar que ela tá Pega tentando a dica, enxergar. gente. E a Isabel tá trazendo para nós hoje aqui que a gente tem que fazer o quê? Uma leitura do resultado final. O vídeo tinha uma intenção. Sim. Né? Os grupos tinham uma intenção, tudo tem uma intenção, que a gente, né, tá o tempo todo nessa intenção. E você colheu os frutos dessa intenção e continua colhendo os frutos dessa intenção. Sim. Marli, eu costumo até falar, Isabel e Márcia, que se seguidores fosse tão bom, Jesus não teria só 12. Ele teria muito mais. E a minha empresa também. Eu deixo muito bem claro que assim, não é o número de seguidores do Instagram. A gente não consegue vender para 20% do que tem ali. Não. Eu tenho, sei lá, 3.000 seguidores. Não desejo mais. Só olhando a minha carinha lá e comprando de mim já tá bom, não precisa me seguir. Quero, né, proporcionar algo. E tá certo. Eu acho que tudo tem que ter um objetivo mesmo, né? Você colocar a sua cara ali, tem que ter um porquê. Sim. O meu porquê era informação, era que os meus produtos chegassem às pessoas com preço e qualidade. E talvez, se eu não colocasse no Instagram ou no grupo de WhatsApp, elas não teriam esse acesso, porque muitas pessoas não vão ao mercado. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu vou ao mercado Gima. Embora eu ore por isso, né? Eu falo, gente, Deus, quando essa pessoa acordar, que ela possa se lembrar, quando ela falar assim, preciso comprar um alface, que ela se lembre de mim. Que ela a moça da feirinha, vocês entenderam, né? Porque ela nem falou que ela queria acordar e lembrar do pão pra tomar o café. Pão, Né? café. Não, é porque o meu foco, eu comecei tudo na feirinha, né? Hoje a gente faz umas postagens sobre a padaria, sobre açougue e tal, mas como eu comecei com a feirinha, então o meu foco era a feirinha, porque de fato ali não tinha mesmo nada. Uma dona de casa na Enseada tinha que ir lá no Canto do Mar buscar um alface.
Então eu pensava muito nisso, falei assim, meu Deus, que dificuldade que é a pessoa ter que ir lá de bicicleta, Vou pegar um pegar gancho. chuva. Vou pegar um gancho. Eu tenho algumas amigas que têm clínica de estética e a gente conversa muito, né? Troca ideias. E essa sua fala de não tem ali, eu vou montar, né? Aham. Ela precisa ir distante, buscar, né? Em outro lugar. Eu vejo algumas amigas falarem, eu não vou fazer tal curso porque eu não tenho cliente. Eu não tenho para quem vender. E aí me perguntam, Rô, você já fez? Você vai fazer? Eu já fiz. Mas você tem cliente? Não, eu não tinha. A partir do momento que eu fiz o curso, Apareceu. não, eu fui lá buscar. Foi buscar, Eu apareceu. fui em busca. Eu falo, não, É. quero vender para essas pessoas que têm essa vontade de fazer isto. E eu tenho isso. Então tá certíssimo. A Isabel é super, né? Super Foi empreendedora ali, estratégia. Super. Não falta estratégias. Não falta. E olhando um pouco para não faltar estratégia, você administra bem seu tempo, né? Só Deus. Olhando para essa mulher, entendendo a história dela aqui junto com ela agora Aham. e já conhecendo um pouquinho, né, desses bastidores da vida dela, é uma mulher que tá sempre encontrando tempo para muita coisa, Verdade. inclusive para liderança feminina dentro do Sicredi. Sim. Sicredi, na verdade, para mim foi um presente. Eu tive um evento, tem um evento que acontece uma vez a cada 2 anos. E esse evento é só para mulheres, né? E eu fui nesse evento em São José dos Campos, na época era a Bruna Lombardi até que estava palestrando nesse evento. E eu me lembro que a minha amiga que me convidou, ela era gerente do Sicredi, ela me convidou para ir até esse evento. E eu fui, e lá tinha esse comitê mulher, né? E falando sobre o comitê mulher e como que funcionava o comitê mulher. E aí eu falei para ela assim, nossa, como que faz para participar disso? Ela falou assim, da agência, se inscreve lá, tem uma eleição e tal. Eu falei assim, quero fazer parte. Olha! Poder das palavras. Quero fazer parte. E aí, no outro ano, saiu, né, a eleição, porque tem que ter um número de associados primeiro na agência e tal, para se ter esse comitê mulher. E aí saiu a eleição e, enfim, fui lá, a pessoa escolhida no momento. E o Comitê Mulher, ele é muito importante para a mulher, por quê? Porque ele desenvolve esse lado do empreendedorismo feminino. As mulheres, muitas vezes, elas acham que elas não têm voz, né, em determinados locais, mas o Sicredi dá essa voz para as mulheres, e isso é muito importante. Porque tem alguns eventos de network, tem alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal. Muitas mulheres são muito travadas, então você vai em alguns treinamentos da Sicredi que você consegue destravar mesmo. Ali você tem mulheres de várias regiões. Quando nós fazemos encontros, são mulheres de várias regiões, né? Então você pega do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo. Então você consegue conectar com muitas mulheres e você tem muita troca, né, de experiências. São várias profissões, elas não são nenhuma de nós que fazemos parte do Comitê Mulher, somos funcionários do Sicredi, nós só fazemos parte do comitê. E, então, são várias profissões. Você tem advogado, você tem estética, você tem várias, né? Corretoras de imóveis, corretor de seguros, você tem empresárias de vários ramos. E aí você se conecta com essas mulheres. Então, de repente, aquela mulher que ela não tem muita força, que ela não acredita tanto assim nela, ela consegue ver nessas outras mulheres essa possibilidade. Então, o Comitê Mulher é um presente por isso, porque você tem essa relação próxima de muitas mulheres e de muitas possibilidades. E você tem voz dentro da agência, né, da associação, e é outra coisa muito importante também, né? É um comitê de representação da força feminina, da garra feminina, daquilo que a mulher pode ser realmente, de fato, em vários âmbitos da sociedade. E esse vínculo, né, com outras grandes empresárias dentro do Sicredi fortalece também seu mercado, né? Fortalece muito. Porque você tem também ideias, né? Você pega experiência de outras pessoas. Então é importante por isso, porque você acaba tendo esse convívio e vendo que a mulher, claro que a mulher dona de casa, ela tem o seu valor, lógico, Sim. Mas tem mulheres que não são para isso exatamente. Elas podem ser isso, dona de casa sim, ter os seus filhos, como eu tenho. Tenho meu marido, tenho meus filhos e tenho que cuidar deles também, né? Tenho meu cachorro. Mas elas também podem expandir. Elas podem também ser empreendedoras lá fora, não somente dentro do lar, né? E às vezes a mulher, ela se priva disso por achar que ela não tem voz, porque ela não pode, porque ela não consegue. Mas se ela de fato
organizar a sua agenda, ela consegue. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, como é que você dá conta? Eu falo, tenho que dar conta. E não posso negligenciar a minha parte esposa, mãe. Não posso. Porque o meu ministério principal é ser esposa e ser mãe. Né? Eu ser esposa e ser mãe não vai me limitar a ser uma empreendedora, a ser uma empresária. Eu só preciso organizar minha agenda e saber quais são as prioridades, né? Isabel, como que você lida, né? Agora que você se posicionou, tem mulheres que acham que não tem potencial, né, para ser uma grande empresária. E quando alguém se levanta do lado dela, talvez ela ache que seja uma competição. Boa. Como você se posiciona num caso desse? Se houve, se não houve? Eu não vejo como competição, porque eu acho que tem muito espaço, né? Tem muita coisa para ser feita. Então, eu nunca tive, bom, pelo menos não percebi. É que Perto é a de mim. validação, né? É. A validação, tipo, acha que, é ela. Não, a pessoa com autorresponsabilidade precisa ter, e quando alguma outra mulher, o poder delas aqui, o que a gente quer fazer para as mulheres entenderem, é que não tem competição entre nós, né? Não. Existem mulheres, Não cada um pode. com o seu potencial, e que Sim. a gente precisa levantar elas com palavras, muito ensinar, espaço, né? exatamente, tanto no mercado, na estética, doutora é biomédica, eu sou manicure aqui em São Sebastião, com que elas também consigam, né, se levantar e não trazer isso como uma competição. Não, eu acho que assim, é o respeito, né? Todas nós somos mulheres, cada uma de nós temos algo especial, né? Você é manicure, então certamente você vai atender mulheres que eu jamais teria acesso, Sim. né? Com o seu trabalho, eu jamais teria acesso. Biomédica? Você é biomédica. Então, assim, você tá numa especialidade, não tem como eu olhar para você como uma rival, como alguém que vai. Não, pelo contrário, eu preciso somar. Se eu tiver uma cliente que precisa do seu serviço, eu preciso passar isso para você. Eu preciso passar para você, como uma força mesmo. Porque essa competição, eu acho que é muito mesquinho, muito pequeno, muito fútil, não dá tempo, gente, a gente tem muita coisa para fazer, né? Quem que tem tempo de pensar em competição? Eu não consigo pensar. É tanta coisa para se resolver todos os dias. E assim, eu fico muito feliz quando minhas amigas vão empreender, vão fazer alguma coisa. Eu não quero nem que ninguém seja CLT mais, né? Eu quero que elas voem. Porque são muitas possibilidades. Sim, não tem como você falar, não tem oportunidade sim. É abrir Só a que você visão precisa dessas querer. mulheres, né? E você precisa querer, você precisa ser ousada, você precisa entender, vai estudar o processo, vai estudar como que as coisas funcionam, se prepare para isso, né? Como você falou, né? Que você foi estudar para algumas coisas. Sim. E a gente precisa disso. E cada um tem seu espaço, né? O sol nasceu para todos, né? Mas assim, tem gente que quer ficar na sombra, mas, gente, não dá. A sombra faz frio, né? Você tem que ficar encolhidinha. Eu tenho um ditado que eu falo que as mulheres precisam aprender com os girassóis. O girassol, quando ele tá fraquinho, quando ele tá sem vida, ele olha para um outro girassol e a energia se conecta. E ele levanta, lindo, maravilhoso, e aí ele tá sem energia. De repente tá um dia nublado, ele vai e olha para o outro girassol, né? E assim a gente Aprende, vai, né, uma com a outra. precisamos. Independente, como você estava falando de profissões, né? Independente. Eu achar que uma esteticista é minha concorrente, não é. Não é. Não faz o que a gente faz, né? Não faz da maneira que a gente faz, né? Eu Tem acredito a muito- peculiaridade, né? Você Sim, tem a sua forma de sim. fazer, Cada um o tem seu sua identidade, jeito. o modo de fazer. Exatamente, Cada um. Conexão, né? E a conexão, É. exato. Tem a identidade e tem a verdade. conexão. Cada um de tem pessoas repente, que... Alguém que vai amar ela e tem pessoas que vão chegar e falar, não gostei. É o mesmo Exatamente. toque, é o mesmo carinho, é a mesma intenção. E é normal. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Tá Isso aí. tudo ótimo. Esse tá tudo bem é ótimo também. Gente, tá tudo A bem. gente precisa. Pra que sofrer, Sim, né? sim. Uhum. Me fala, você tem alguma mulher que você olha e você se inspira? Eu me inspiro muito, apesar da minha mãe nunca ter sido uma empreendedora, eu me inspiro muito na minha mãe. Minha mãe teve muita força, muita garra e de vencer na vida. Ela nunca foi uma empreendedora. Minha mãe sempre foi costureira, nasceu em Pernambuco e no Era interior. empreendedora, costureira, empreendedora. Não, sim, mas sempre trabalhou para os outros, né? Então, Ah.
Era uma empreendedora, mas não era de Aham, tanta relevância, né? Até por conta da época também. sim. Mas eu me inspiro na minha mãe porque minha mãe sempre teve muita força, muita garra. Minha mãe nasceu em uma cidadezinha minúscula, que eu já fui lá, inclusive. É uma rua só, a cidadezinha da minha mãe. E a minha mãe saiu desse lugar com 22 anos para vir embora para São Paulo. Casou, né? Veio embora para São Paulo. E depois ela nunca mais voltou para esse lugar. Mas imagina você em 62, mais ou menos, a época que a minha mãe chegou em São Paulo, uma menina, né, de 20 e poucos anos, do interior, e vir para São Paulo já era algo muito extraordinário. E desafiador demais. Hoje, o meu filho foi para Portugal com 19 anos, mas o meu filho, quando ele chegou em Portugal, ele já sabia tudo. Porque ele olhou na internet e até você tem lá o que come num lugar, a roupa que usa, que tipo de trabalho que tem, você tem todas as informações. Mas em 1960, 62, não existia informação. É. Você vinha com a cara, a coragem e o coração. Verdade. E tinha que dar certo ainda, né? É. E aí eu vejo na minha mãe isso, essa força, né? Essa determinação, essa ousadia de vir e construir a vida dela aqui, longe, sem conhecer ninguém. Ela só tinha um irmão em São Paulo. E assim, por mais que ela tenha passado por muitos desafios e muitas dificuldades, porque o primeiro marido dela acabou traindo e ela ficou sozinha com 2 filhos, ela não desistiu, ela permaneceu em São Paulo. Depois ela conheceu meu pai. E meu pai morreu, nós tínhamos 13 anos. Imagina, minha mãe tinha duas pré-adolescentes, que era eu e minha irmã, e 2 adolescentes. E minha mãe permaneceu, ela não desistiu. Então eu vejo ela como uma mulher de muita força, de muita garra, de uma inspiração mesmo, assim. Bacana. História linda, né? É. E mulher tem história, não tem? Ixi, Mulher tem tem muita história. história. Se a gente História. fica aqui, a gente A gente vai longe, a gente adora história, a gente já né? tá partindo pro Dá uns 20 encerramento. podcasts. Dá uns 20 Mas, ó, podcasts. Você falou da sua mãe que ela veio e começou, querendo ou não, empreendendo dentro de um lar e acreditando num futuro melhor. Sim. Mas o que você acredita que mudou no empreendedorismo feminino nos últimos anos? Nos últimos anos, eu acredito que a mulher ela ficou mais forte. Eu acho que a mulher ficou mais forte. Porque anteriormente eu acho que somente algumas mulheres se destacavam, né? Eram bem poucas as mulheres que conseguiam ultrapassar as barreiras mesmo do fracasso, da desilusão, da frustração. Hoje não, hoje eu acho que a grande maioria das mulheres consegue. Tem mais conhecimento, tem mais oportunidade de estar buscando, né? De fato se aperfeiçoar. Então, eu acho que essa busca faz com que elas tenham mais força. Então, de repente, não deu aqui, mas vai dar ali. Não consegui dessa forma, mas vou conseguir de outra. Ela dá um então, eu acho jeito. que a mulher ficou mais forte, ficou mais corajosa, ela ficou mais determinada dentro daquilo e assim, ela percebeu que o mundo, ele também convergiu para isso, né? Não é só o homem que pode, a mulher também pode, dentro das suas limitações, porque somos mulheres, Sim, lógico, né? Sim. Mas todas nós podemos fazer aquilo que, de repente, de fato, está no nosso coração e não vai negligenciar nenhuma a nossa feminilidade, né? Que eu acredito também que a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que ser, sim, cuidada, tem que ser amada, tem que ter os seus privilégios de mulher, né? Sim. Porque senão, para quê? Ser mulher, né? Tem que ter os seus privilégios de mulher. Mas ela pode ter uma parceria muito boa com o esposo, ela pode ter parceria com amigas e ela pode desenvolver um bom trabalho. Então, eu acho que essa força veio e eu acredito que ficou. Essa mudança. Isso. Isabel, fala pra nós um hábito que contribuiu para a pessoa que você é hoje, que você nunca parou de fazer. Um hábito. Um hábito. Vamos lá. Eu não sou boa de hábito, gente. Não tem algo que você faça todos os dias? Porque, não, eu vou falar que eu não sou boa eu tenho que construir eu construo alguns hábitos, mas eu não sou Sim. boa de hábito, até pelo meu temperamento, eu sou Entendi. tudo muito novidade. Adoro. Mas assim, um hábito que eu desenvolvi foi ouvir a Deus. Esse daí, realmente, desde o dia que eu Muito conheci bom. Jesus, eu sempre escuto a voz do Senhor para fazer qualquer coisa. O melhor hábito É, que uma mulher então, pode desenvolver, né? Eu aprendi a ser submissa, e submissa não na questão pejorativa, submissão Sim. mesmo. Eu entendo que meu marido ele tem uma missão e eu tenho uma submissão, eu estou ao lado dele para cumprir uma missão. E quando você aprende a ter uma submissão,
seja aos pais, seja ao marido, você sabe que você tem uma submissão a Deus. Então, Exatamente. meu hábito é esse, é me submeter a Deus naquilo que Ele tem Glória a Deus. para mim, Lindo, né? que Ele quer fazer, e eu ouço a Ele. O que Ele mandar eu fazer, eu faço. Show. Fala para nós, para as empreendedoras, um conselho para quem está começando ou vai começar agora. Para quem vai começar agora, É. nesse momento, Olha para lá. Olha pra elas. Olha nos olhos delas. Pega a dica. pega a dica. Eu acredito que a mulher não pode desistir. Jamais. Desistir. Tudo aquilo que nós colocamos como meta, nós não podemos desistir. E eu acho que todas aquelas que não desistem chegam lá. Exatamente. Só quem desiste que não chega. Tem uma frase que eu gosto muito. Só quem não desiste que tem história para contar. É. Quem desiste não tem, gente. verdade. Então, não desista. Você sabe que essa questão da história para contar, quando nós estávamos para pegar o mercado da enseada, meu marido naquela aflição de pega, não pega, pega, não pega, com medo, meu marido medroso. E aí eu falei para ele Homens. assim, Homens. eu falei, meu amor, pensa bem, você com 60 anos, 70 anos, contando para os seus netinhos tudo como foi a nossa trajetória, o que aconteceu, porque ele tinha muito medo de fracassar. E eu falava assim, e se você fracassar, não tem problema, porque aí você vai ter uma história para contar para essas crianças, que você tentou isso e não deu certo. E aí você teve que mudar o percurso, e teve que fazer isso, e aí não deu certo de novo, e tá tudo bem. E aí nós começamos assim, e foi, e deu. Então você tem que ter história para contar. Porque senão já pensou que vida triste? É verdade. Muito. Minha mãe conta tanta história para mim, tão gostoso. É verdade. Minha mãe tem 86 anos, hein? Uma benção. Você viu? Que coisa linda. É. Pois é. E o papo foi bom, Foi a coisa se ótimo. esticou, e Ai, se ai, deixar a gente vai longe nesse conceito. Mas eu acredito que você falou muito já, sabe? Tipo assim, já tocou o coração de muitas mulheres, já trouxe Amém. muitas dicas, já enriqueceu o caderninho, né? Dessas Sim. mulheres aí de Caderninho como importante. fazer. E esse é o propósito, né? Ensinar essas mulheres novidade de vida. Muitas mulheres podem ter se conectado com você e já ter falado assim, nossa, realmente faz sentido pra mim, eu sou muito parecida com ela, eu tenho, de repente, a mesma linha de pensamento. A gente pode encontrar também, ao longo desse caminho, mulheres que vão dizer assim, nossa, eu penso totalmente diferente, Sim, mas tá que tudo pra bem. mim tá fazendo muito sentido ser essa diferença, não fazer, Aham. de repente, nesse caminho, e tá tudo bem também. Mas eu acredito que a conexão hoje é com aquelas mulheres que estavam desacreditadas de potencial, de realmente de poder fazer diferença na sua própria vida, na sua família, e que de repente estava ali travada dentro de um processo Sim. de empreender. E você trouxe coisas ricas para as nossas vidas, viu? Que bom. É uma gratidão imensa, imensa. Mas para a gente fechar, legal. uma mensagem, né? A gente sempre quer uma mensagem final, assim, para fechar com chave de ouro. Uma Para essas mensagem. mulheres que sonham em crescer profissionalmente. Estude aquilo que você quer fazer. Porque eu acho que o conhecimento, ninguém tira de nós, né? O conhecimento. Então, conheça, estude e ouça a voz de Deus, segue em frente, vai. Sucesso. Vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Rô, encerra para nós? Isabel, quero agradecer imensamente o carinho, a presença, tá? Eu Por que ter agradeço. deixado aqui pra gente, né, toda a sua história, né, de vida. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta, Ai, meu Deus. tá? A gente está aqui na Associação A Comercial, saideira. né? E a Associação Comercial, ela veio com tudo aí, né? Com essa dinâmica toda, tem até um Eu Amo São Sebá, né? Mas eu escuto de algumas mulheres, não só mulheres, empreendedores da cidade, que falam que São Sebastião está defasado, que São Sebastião é tudo caro, vou comprar em Caraguá, é melhor, é mais barato. O que você tem a dizer sobre isso? Fala um pouquinho pra gente. Tô curiosíssima. Eu não ia te fazer essa pergunta, eu deixei aqui, né, o papo rolar, mas eu falei, eu preciso fazer essa pergunta, porque ela veio para São Sebastião, ela abriu um supermercado em São Sebastião, onde as pessoas falam, vai abrir, daqui a pouco expandiu, né? Vai abrir, daqui a pouco fecha, é assim que as eu pessoas vi bastante. pensam. É interessante. Eu não acho isso de São Sebastião, pelo contrário, eu gosto muito daqui. Inclusive, eu compro bastante coisa aqui. Amo umas lojas de roupa que tem aqui. Mas assim, eu acho que aqui São Sebastião é uma cidade diferente.
sim, é um pouco mais, eu acredito que ela é um pouco mais fechada, sim. A visão é mais... Mas eu acho que é uma cidade, eu gosto muito, é uma cidade bonita, é uma cidade que, até quando eu penso assim, nossa, eu vou passear, né, venho almoçar aqui em São Sebastião. Nós colocamos o mercado aqui com o intuito de servir mesmo. Nós já sabíamos e tínhamos o conhecimento de que a maioria dos comércios aqui fecha às 2 da tarde no sábado, que foi um desafio para nós, e muitos não abrem no domingo. Isso. É um desafio, para conseguir funcionários, né? Aham. Mas isso faz parte do servir, né? Nós estamos ali até às 21 horas. Então, a grande maioria pensava que o mercado já estava fechado. Eu recebia muitas mensagens, tá fechado, tá fechado. O mercado funciona das 7 da manhã às 21, então isso já é um diferencial. Em relação a preços, o meu mercado, tudo é igual de Caraguá. É o mesmo preço. A mesma tabela que usamos aqui, usamos na Enseada, usamos em Caraguá, no Golfinho. Então, eu não vejo essa diferença. Mas eu acho que o poder aquisitivo de São Sebastião é diferente. Então, talvez por isso que se tenha essa percepção de preço. Eu não vejo essa diferença de preço tão grande, mas talvez porque eu também não compre tantas coisas que a grande maioria das pessoas comprem. Mas não vejo essa diferença tão grande. Eu acho que é um comércio bem legal aqui em São Sebastião, é um comércio saudável. Eu gosto de estar aqui, gosto de empreender aqui. E eu não vejo tanta diferença, assim. Eu só acho que aqui é um pouco difícil para você estacionar, né, o carro, que é complicado para você estacionar o carro. Mas eu acho uma cidade limpa, muito organizada, eu gosto Bacana. bastante daqui de São Então tem que Sebastião. cair por terra essa mentalidade de que São Sebastião Sim. é mais caro, Eu não Caraguá é vejo. mais barato. Mas olha, menina, se a gente pensar que essa voz que a gente está trazendo aqui vai se comunicar Exatamente. tantas mulheres empreendedoras, tantas vidas, tantas. E nós somos maioria, que nós já Sim. entendemos isso. Vamos levantar essa bandeira Sim, Não Sim. é? sim. de trazer essa nova consciência. Isabel trouxe para nós aqui que nós temos que intencionar o nosso foco. Sim. Foca no que é importante, que te dá resultado, Sim. né? E se nós tivermos essa corrente do bem dentro dessas mulheres empreendedoras e levantar essa voz de fato para intencionar o nosso foco naquilo que a gente realmente quer de resultado, eu acredito que muita coisa linda vai acontecer Sim. no Com próximo certeza. semestre. Vamos trabalhar esse próximo semestre. Sim. Eu acho que Caraguá tem mais lojas, né, de departamento, então você tem uma gama maior de possibilidades. Aqui é um comércio menor, então sendo um comércio menor, você acaba tendo menos oportunidades de preço, mas nos que eu né, estou ali, por ali de vez em quando, eu não vejo essa diferença tão superior assim, não. Eu acho bom. que é mais a questão de você não ter tantas variedades, Variedades. né? Porque lá você tem muita variedade, né? Então, de repente, talvez seja essa a impressão das pessoas. Mas, no geral, eu acho que o comércio aqui é muito bom. Pode ser. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Quero agradecer imensamente o carinho, a sua Também. presença aqui com a gente. Meninas, fiquem ligadinhas, né, Marli, Márcia? Sim. Estamos aqui, vamos trazer várias Mulheres. convidadas, Ai, quero ver mulheres com todas. histórias reais, né? Assim como a da Isabel. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço. Que Deus abençoe mais e mais o seu empreendedorismo Amém. e a sua liderança lá na Sicredi com essas mulheres. Tenho certeza que agregou muito valor Muito. Sim. às Muito. mulheres que estão ali Riquíssima. ouvindo, que precisavam de uma palavrinha no dia de hoje, né? Segunda-feira, Muito obrigada. pós-feriado, Verdade. muito trabalho, né, Utilizar gente? O tempo dela, O que é tempo. tão precioso para estar aqui trazendo essas. Já começa a semana já profetizando coisa boa na sua vida. É isso aí. Isso aí. Nós precisamos, né? Precisamos de estarmos conectadas a Deus e precisamos ter... a gente fala sobre pensamento positivo, mas é pensamento positivo mesmo. Sim. Nós precisamos sermos gratos e alegres todos os dias para que as coisas fluam. E colocar na nossa mente coisas boas, É né? isso aí. É isso aí. Para poder seguir. Obrigada, Isabel. Obrigada. Que eu profetizo que a sua carreira seja longa, muito Amém, longa, amém, e seu amém, amém. mercado venha correr São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela. Amém.
Isabel, eu agradeço por você ter trazido a sua verdade para nós, ter transparecido essa mulher incrível, que não é só por fora. A gente conseguiu se conectar com essa Isabel que tá aí dentro. Amém. Beijo, gente! Vamos fechar, porque senão nós não vamos embora, né? Vamos Que o lá. papo é bom Beijo. demais. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.